A aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, nossa espaçonave real, através dela, viajamos pelo espaço todos os dias 24 horas. O nosso ponto de partida, o ponto de vista pelo qual descobrimos tudo o que sabemos até hoje sobre o universo. Hoje chamamos nosso planeta de Terra, mas já foi chamado de vários outros nomes, todos têm uma narrativa de origem profunda. Como muitos nomes de astros do Sistema Solar, o nome original da Terra está perdido há muito tempo na história. Mas a linguística fornece algumas pistas. Earth é uma grafia aproximada para solo, significa o chão sobre o qual estamos, em anglo-saxão, uma das muitas línguas ancestrais do inglês. Também pode significar o solo em que você caminha, a terra em que você semeia suas colheitas. Erta também se liga a um lugar em que a vida emerge, e talvez até aos ancestrais que estão enterrados no chão. Mas o nome pode mudar de significado dependendo da cultura. Em latim, telos quer dizer a terra. Telos é a terra personificada, divinizada e unida a Júpiter. O termo é talvez relacionado com o etrusco. Orbis foi usado quando os autores queriam falar sobre a Terra como um globo. Os antigos romanos já sabiam que nosso planeta era um globo, seguiam de perto a ciência grega. O matemático grego Eratóstenes mediu a circunferência do nosso planeta, no ano 240 a.C. Um globo de terras, o significado de orbis. Orbis é a palavra raiz da palavra moderna órbita. Havia ainda outro termo, mundus, que se destinava a descrever todo o universo. Os gregos a nomearam o planeta de Gaia, entidade titânica que representa a Terra-mãe como um ser divino. O nome atual tem mais de 1000 anos, é de origem germânica anglo-saxônica, e significa solo. A ligação dos humanos antepassados com o nosso planeta, nos permite interpretar o nome do nosso planeta Terra como o solo que interagimos capaz de prover a vida. Embora vivamos aqui, ainda temos muito a aprender sobre nosso próprio planeta. A humanidade conhece o universo melhor que o próprio planeta. Se a Terra tivesse o tamanho de uma maçã, o mais profundo que o humano já chegou à crosta da Terra, seria o equivalente à espessura de sua casca. A ideia de Terra esférica foi cogitada por matemáticos gregos, desde o século 6 a.C., não era considerada assim até Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra, por volta do ano 240 a.C. Embora seja verdade que a Terra não é uma esfera perfeita. A Terra é mais larga no Equador que nos polos, cerca de 45 quilômetros. Isso é causado pela velocidade da rotação do planeta, fazendo com que o planeta tenha diâmetro levemente maior no Equador. Se levarmos isso em consideração, significa que o local mais distante do centro da Terra, não é o topo do Monte Everest, mas sim, o Chimborazo, um vulcão no Equador. A Terra tem em média 12.742 quilômetros de diâmetro. O método que Eratóstenes usou foi bastante engenhoso. Ele ouviu que durante o solstício de verão em Siene, uma cidade no sul do Egito, o sol estava diretamente acima. Mas em Alexandria, no norte do Egito, o sol ainda lançava uma sombra. Usando os ângulos das sombras, ele foi capaz de calcular a circunferência da Terra com precisão de 5 a 10%. Hoje, construindo sobre o legado dessas, e de muitas outras pessoas brilhantes, agora sabemos que somos o terceiro planeta a partir do Sol, e um dos 4 planetas terrestres, ou rochosos. A Terra orbita em média a 150 milhões de quilômetros do Sol, 147 milhões em seu ponto mais próximo, e 152 milhões de quilômetros quando está mais distante. Mas o interessante é que nosso método de marcar o tempo talvez não seja tão preciso quanto imaginamos. Com o arrasto das marés da Lua desacelerando a rotação da Terra, nossos dias na verdade se tornaram mais longos, em cerca de 2 milissegundos por século. Isso não faz muita diferença para nós, mas 500 milhões de anos atrás, simulações mostram que os dias tinham menos de 22 horas, e havia cerca de 400 dias em um ano. Com tudo isso combinado, medir o tempo é mais complicado que imaginamos.
A rotação da Terra pode ser observada do solo através de timelapses à noite. O eixo de rotação do planeta pode ser visto a partir dos pontos onde as estrelas aparentemente circulam ao redor. A órbita ao redor do Sol combinada com a inclinação axial da Terra significa que ao longo do ano, a posição do Sol em determinado horário será diferente a cada dia. Isso pode ser visto em um analema, uma foto de tomadas combinadas tiradas ao longo de um ano, de um mesmo ponto no mesmo horário. Como podemos ver, o Sol se move em forma de 8 ao longo de um ano. Esta representação gráfica mostra os efeitos combinados da equação do tempo, a inclinação axial da Terra e sua excentricidade orbital. O eixo de rotação da Terra é aproximadamente 23,5 graus, em relação ao plano do Sistema Solar. Esta inclinação axial é o que dá à Terra estações tão variadas. Curiosamente, as mudanças de temperatura entre as estações não se devem à maior proximidade de uma região na Terra durante o verão daquele hemisfério, mas sim devido à quantidade de luz solar que atinge aquele ponto. Estar alguns milhares de quilômetros mais perto do Sol não representa uma grande diferença em relação à temperatura. O que realmente faz uma grande diferença para a temperatura entre as estações é a área de superfície que a luz do Sol atinge. Durante o verão, com o Sol acima, um ponto será exposto a uma quantidade muito mais concentrada de luz solar. Durante o inverno, com o Sol baixo no céu, a mesma quantidade de luz solar se espalha em uma área de superfície muito maior. Além disso, durante o verão, os dias são mais longos, permitindo mais tempo de luz solar para atingir a superfície, em comparação com o inverno. Podemos não estar cientes da atmosfera, a menos que o vento esteja soprando, mas ela está lá. Isto exerce uma pressão sobre a superfície da Terra, de cerca de 1 kg por centímetro quadrado, ou quase 10 toneladas por metro cúbico. Há cerca de 1 tonelada de ar nos pressionando agora mesmo, na verdade não sentimos, porque está nos pressionando em todas as direções, e nossos corpos têm uma pressão interna que equilibra isso. A Terra possui uma atmosfera razoavelmente densa e compacta, embora tenha uma massa total baixa em comparação a lugares como Vênus e Titã. E conforme a altitude, fica menos densa, e pode chegar a 10.000 km de altitude. Mas não há uma distância exata onde termina a atmosfera terrestre. A linha entre a atmosfera da Terra e o espaço é arredondada em 100 km de altitude, na mesosfera, onde as forças aerodinâmicas passam a ser menos relevante que as forças gravitacionais, e o arrasto aerodinâmico é quase inexistente. É o que permite à estação espacial, satélites, telescópios e demais equipamentos espaciais orbitarem a Terra permanentemente. A gravidade nessa altitude é apenas 10% menor que na superfície. Estes equipamentos são possíveis, porque neutralizam a gravidade orbitando a altas velocidades. Isaac Newton, no século XVII, descobriu uma maneira de neutralizar a gravidade. Ignorando os efeitos atmosféricos, Newton se perguntou o que aconteceria se uma bala de canhão fosse disparada a velocidades cada vez mais altas. E descobriu que em determinada velocidade, cerca de 8 km por segundo, um objeto percorreria todo o planeta sem nunca atingir o solo. No século XX, um engenheiro aeroespacial húngaro chamado Theodor von Kármán calculou a qual altitude a densidade da atmosfera permitirá esse efeito. E chegou numa altitude que foi arredondada em 100 km. Isso é o que chamam de linha de Kármán, e se você passar acima dela, parabéns, você será considerado um astronauta. Nossa atmosfera consiste principalmente em 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, com vestígios de outros gases, como o dióxido de carbono. Vapor de água também está presente na atmosfera, de apenas 0,01 a 4%, a média é de 1%. A uma altitude de cerca de 25 km em média, existe uma camada de ozônio, uma molécula de oxigênio capaz de absorver a luz ultravioleta solar. Esse tipo de luz altamente energizada pode quebrar moléculas biológicas, portanto a camada de ozônio é crítica para nossa proteção. Nossa atmosfera favorece a vida, em muitas funções diferentes, fornece gases úteis como oxigênio e CO2, um dos gases capazes de causar efeito estufa. Este chamado efeito estufa aquece a Terra. Sem ela, a temperatura média na Terra estaria abaixo do ponto de congelamento da água.
seríamos uma esfera de gelo. Cerca de menos 18 graus Celsius em média, em comparação com a média real de 14 graus Celsius agora. A atmosfera também impulsiona um dos sistemas mais essenciais para nós, o ciclo da água. Parte dessa água se formou quando a própria Terra foi formada, e parte dela pode ter vindo de impactos de cometas e asteroides, bilhões de anos atrás. A propósito, já parou para pensar que a água que bebemos é a mesma desde a formação da Terra? Que foi reciclada inúmeras vezes. À medida que o Sol aquece a Terra e seus oceanos, algum calor é liberado na atmosfera, aquecendo os gases perto da superfície, fazendo-os subir. Que subindo esfria, e condensa em partículas de poeira no ar, para formar nuvens. Essas gotas de água podem percorrer distâncias consideráveis antes de finalmente cair na forma de chuva. A água é então transportada de volta aos oceanos através dos rios, o que completa o ciclo. A água não apenas erode a superfície, mas também é vital para a vida que vive nela. Das plantas às bactérias, e aos animais da superfície. A prevalência da vida na Terra é extremamente dependente dos oceanos e de toda a hidrosfera da Terra. Para dar uma noção da escala dos oceanos da Terra, se a superfície da Terra fosse completamente lisa, o planeta todo seria coberto por um oceano de quase 3 km de profundidade. Felizmente para nós, esse não é o caso, e a superfície da Terra é altamente variável. Isso é devido em parte de uma característica única da Terra, suas placas tectônicas. A Terra tem uma crosta comparativamente fina, sob a qual está um manto quente e ativo. A crosta não é uma peça sólida única, é dividida em placas enormes, e estas podem se mover. Em alguns lugares, geralmente onde as placas se unem, a crosta é mais fraca. Magma pode abrir caminho entre elas, entrando em erupção na superfície, formando vulcões. Às vezes vemos os efeitos desse manto fluindo quando as placas na crosta colidem, atritam e se separam umas das outras, formando vulcões, terremotos, montanhas e trincheiras. Pode parecer que as placas tectônicas são perigosas para a vida na Terra, mas essa renovação da superfície mantém a Terra fértil e fresca. Debaixo do manto está o núcleo do planeta, consistindo no que se pensa serem os metais ferro e níquel, deixando elementos mais leves como oxigênio, silício e nitrogênio subirem à superfície. A Terra é o planeta mais denso no Sistema Solar com densidade de 5,5 gramas por centímetro cúbico. E isso se deve principalmente ao núcleo. É muito grande em comparação com outros planetas. O núcleo externo atinge cerca de 5.000 km de diâmetro. Acredita-se que o núcleo interno seja sólido, com pressões extremas de 3.500 atmosferas, e atinge 5.500 graus Celsius de temperatura, a mesma temperatura da superfície do Sol. O núcleo também é onde o campo magnético da Terra se origina. À medida que o núcleo se move, ele converte energia cinética em energia elétrica, gerando um enorme campo magnético ao redor do planeta, semelhante a um ímã de barra, com um polo norte magnético e um polo sul, que ficam próximos aos polos geográficos do eixo de rotação da Terra. Este campo magnético também protege a vida no solo. Sem ele, o vento solar atingiria a atmosfera da Terra diretamente. Ao longo dos anos isso iria corroer o ar da Terra, como um jateador de areia removendo tinta de uma parede. Esse campo magnético desvia ventos solares, partículas altamente energizadas do Sol, provocando um dos fenômenos mais impressionantes: as auroras. A cor mais comum para auroras na Terra é o verde, devido à interação do vento solar com o oxigênio na atmosfera. O nitrogênio brilha em vermelho e azul. As luzes formam faixas incríveis, dependendo da forma do campo magnético. Fenômenos como esse fazem parecer que estamos em outro mundo. Nosso planeta é cheio de fenômenos, e há locais naturais em nosso próprio planeta que parecem locais de ficção científica, difícil de acreditar que ficam na Terra.
Lago Hillier, Austrália. A coloração rosa das águas ainda não foi explicada definitivamente. A hipótese mais aceita é a de que ele seja rico em algumas algas e bactérias, que vivem em crostas de sal encontradas nesse local, responsáveis pela produção de pigmentos carotenoides. Montanhas Arco-Íris, Peru. Elas parecem terem sido pintadas à mão, mas são obra de milhões de anos de ação geológica. As cores que decoram as encostas da montanha resultam de sedimentos marinhos, lacustres e fluviais. Vulcão de Dalol, Etiópia. No nordeste da África, o lugar mais quente do mundo, a região está a 120 metros abaixo do nível do mar, tem em sua superfície a presença de ácidos que formam lagos coloridos nas cores brancas, amarelas e vermelhas, pelas variações de enxofre e potássio. Muito semelhante à superfície de Io, lua de Júpiter. Wadi Rum, Jordânia. Este deserto na Jordânia foi palco de vários filmes, inclusive onde foram filmados Perdido em Marte e Planeta Vermelho, por ter bastante semelhança à superfície de Marte, nosso vizinho. Salar do Uyuni, Bolívia. É o maior e mais alto deserto de sal do mundo. O salar é também o único ponto natural brilhante que pode ser visto do espaço. Cerca de 40 mil anos atrás, a área do atual deserto de sal fazia parte do Lago Michigan, um gigantesco lago pré-histórico. Quando o lago secou, deixou como remanescentes os atuais desertos. Em épocas chuvosas, a água se acumula na superfície produzindo um imenso espelho. A impressão é que não há diferença entre céu e terra, e a noite produz vistas incríveis também. Cavernas brilhantes de Waitomo, Nova Zelândia. Este lugar que parece um céu estrelado, na verdade é uma caverna. Estes brilhos são causados por microscópicas larvas de mosquitos, que produzem essa bioluminescência, semelhante a vagalumes. Praias das Maldivas. Nas águas das praias das Ilhas Maldivas, uma espécie de fitoplâncton também produz essa bioluminescência quando são agitados pelas águas do mar. E o resultado é esse fenômeno impressionante. Parque de Yellowstone, Estados Unidos. Neste parque, existe grande número de formações exóticas e geysers. Uma das mais conhecidas é a Grande Fonte Prismática. A cor intensa e variável é explicada pela presença de algumas bactérias, que variam de acordo com a temperatura de cada parte da fonte. Em seu centro, ela chega a 87 graus Celsius, o que faz com que pouquíssimos micro-organismos sobrevivam nessa parte, e confere à água uma cor extremamente clara e azul. Todo esse incrível fenômeno sendo causado pela matéria aquecida a milhares de quilômetros, no interior da Terra. O interior da Terra é quente, no núcleo é tão quente quanto a superfície do Sol. A maior parte do calor da Terra é remanescente da formação da Terra, há mais de 4,5 bilhões de anos. Desde sua formação, o planeta está em constante transformação, seja em sua superfície ou em seu interior. Nosso planeta foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, é tempo demais para conseguirmos conceber. Vamos comprimir toda a história da Terra na escala de um ano, tempo que estamos familiarizados. Sendo dia 1º de janeiro o início de formação, e a meia-noite de 31 de dezembro seria a data de hoje. Primeiro de janeiro, início da formação da Terra. 8 de janeiro é formada a Lua, após a colisão com o asteroide Theia. O dia na Terra tem 7 horas de duração. 15 de janeiro, a Terra é muito bombardeada por meteoros. 24 de janeiro, água se condensa para o estado líquido.
17 a 18 de fevereiro, surgem as primeiras formas de vida. Em 10 de março já existem bactérias unicelulares. Final de abril, ocorre a primeira era glacial. 13 de junho, oxigênio é encontrado nos oceanos e atmosfera. 13 de junho, surgem os primeiros seres eucariontes. 17 a 22 de novembro, o clima é suave em todo o mundo, surgem os vertebrados nos oceanos. 28 de novembro a 2 de dezembro, aparecem plantas de pequeno porte, e os corais atingem o apogeu. Surgem as primeiras florestas. 2 a 7 de dezembro, surgem os primeiros anfíbios, e peixes começam a deixar a água, com transformação de nadadeiras em 4 patas. 15 de dezembro, surgem os primeiros dinossauros e os primeiros mamíferos ovíparos. 15 a 19 de dezembro, Pangeia começa a se dividir. No ar, desenvolvem-se os primeiros pássaros, e os pterossauros são comuns. 25 de dezembro, os dinossauros alcançaram seu apogeu, sofrendo porém uma extinção em massa, às 18 horas do dia 25. Dia 29 de dezembro, surgem os mamíferos placentários. 29 a 31 de dezembro, expansão dos mamíferos de grande porte, e aparecimento dos hominídeos primitivos, que usavam ferramentas. O Homo sapiens surge no dia 31 de dezembro, às 23 horas 36 minutos. Às 23h59 surge a agricultura. Aos 59h20, as pirâmides de Gizé foram construídas. Aos 54 segundos, a revolução da ciência moderna. Aos 59 segundos aconteceu a Revolução Industrial. Em menos de um segundo para o fim desse ano, e chegamos à Era Contemporânea. Toda essa história aconteceu nesse pequenino ponto pálido azul. E essa transformação perpétua continua através dos séculos, milênios e eras. Em um momento em mais de 200 milhões de anos no futuro, nosso planeta tomará uma forma que se tornará irreconhecível para nós, muito que conhecemos hoje deixará de existir, e será visto de outras formas para os humanos do futuro. Sabemos que devido à evolução de nossa estrela, daqui a cerca de 4 bilhões de anos no futuro, o Sol se tornará uma gigante vermelha, e provavelmente consumirá a Terra. Até lá, se ainda houver humanos, com certeza dominarão tecnologia para habitarmos outros sistemas estelares. E toda essa história terá um fim, porém isso acontecerá num futuro distante demais, que é até difícil compreender a dimensão conforme vimos nesta escala. Praticamente toda a história que temos registro escrito, ocorreu no último minuto na escala de um ano inteiro.
Segundo os cientistas, a partir desse momento não teremos mais nosso planeta, como um ser vivo, que nasce, se desenvolve, atinge seu apogeu, e declina até encerrar seu ciclo. Dizem que nosso planeta é um ser vivo, observando os ciclos da Terra, perceberam suas mudanças, movimentos análogos à respiração. São 400 mil espécies de plantas, 230 mil espécies de peixes, 5.416 espécies de mamíferos, 10 mil espécies de pássaros, 17.802 espécies de répteis e anfíbios, e mais de 8 bilhões de humanos. Todos, nascidos, evoluídos desta terra. Todos, dependentes da saúde deste pequenino pedaço de rocha, que respira viajando no universo. A Terra é um milagre. A vida só foi possível, devido a um fino equilíbrio químico e biológico em cooperação com o ambiente, durante muito, muito tempo. Me surpreende ver a beleza neste planeta. Surpreende em ver como hoje, somos a espécie dominante deste mundo, uma espécie com inteligência para questionar a própria existência. Nossa diversidade étnica e cultural, nossas belezas naturais. Todo tipo de vida que conhecemos. É aqui nosso lar. Nele viveram e vivem suas vidas todos que amamos. Todos que conhecemos. Todos que já ouvimos falar. Cada ser humano que já existiu. Inventores, exploradores, líderes, reis, plebeus. Cada educador. Cada casal apaixonado, que talvez não saibam que agora estão vivendo o melhor momento de suas vidas. Cada mãe e pai, cada criança esperançosa. Todos em um grão de poeira suspenso no espaço. A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta a vida. Não há lugar nenhum, pelo menos num futuro próximo, no qual nossa espécie possa migrar. Visitar talvez, se estabelecer ainda não. Foi dito que a astronomia é uma experiência que traz humildade e constrói o caráter. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar o único lar que nós conhecemos. O pálido ponto azul. Nossa Terra é um milagre, obrigado Terra. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para estar junto nas próximas viagens ao espaço. Esta foi mais uma viagem de uma série sobre o Sistema Solar. Visitaremos os principais planetas, os planetas anões, planetoides, suas luas e principais asteroides. No próximo, vamos à nossa Lua. Te vejo no próximo voo.